Eu vou fazer uma leitura rápida aqui de Romanos 5, a partir do 12, para vocês terem um entendimento a respeito de Cristo, da fé, da nossa salvação. Dá uma verificada, diz assim no versículo 12 a seguir, eu vou ler até o 6, no início do 6, capítulo 6 de Romanos. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, que é Adão, e por meio do pecado a morte, assim também a morte alcançou todos os homens, já que todos pecaram em Adão. Pois antes da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é imputado onde não há lei. Contudo, reinou a morte desde Adão. Então o pecado ele vem desde Adão. Estamos em Romanos aqui no 14, do 12 a seguir, né? Contudo, essa morte ela reinou até Adão, até Moisés, mesmo naqueles que não pecaram à maneira da transgressão de Adão. Mesmo que o pecado não seja igual, mas o pecado é um só. Entrou ali o domínio, né, sobre todo o ser humano, a qual é figura do que viria. Mas com o dom não acontece como com a transgressão. Porque se pela transgressão de um só muitos morreram, que foi no caso Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou em muitos. E com o dom não acontece no caso daquele um que pecou, porque certamente o juízo surgiu de só um pecado, no caso do pecado de Adão, e um pecado só que ele cometeu. E já veio o domínio sobre todas as coisas. Satanás já entrou ali naquele, dominando a carne, né? Resultando na condenação. Mas o dom surgiu de muitas transgressões. O dom surgiu através de muitas transgressões, havia muito pecado. De um só a morte reinou por esse. Muito mais reinarão em vida os que recebem a abundância da graça e dom da justiça por um só, que é Jesus Cristo. Assim, pois, como pela transgressão de um só, que é Adão, veio a condenação a todos os homens da mesma maneira, pela justiça de um só, que é Jesus Cristo, a todos os homens a justificação da vida. Porque assim como pela desobediência de um homem, que é Adão, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos, no caso de Jesus Cristo. A lei foi introduzida para expor, para refletir as ofensas do pecado ao homem. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine por meio da justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. E esse é o Romanos capítulo 5, do 12 ao 21. Mas aqui no capítulo 6, continuando em Romanos, diz assim: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? Continuaremos a pecar? Diz assim: de maneira alguma. Nós, os que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Os ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Não fomos na sua morte. Fomos, pois, sepultados juntamente com ele para a morte, por meio do batismo, a fim de que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança de sua morte, assim também o seremos na sua ressurreição. Conhecedores disso, de que nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Está em Colossenses 3, tá? Porque aquele que morre está justificado no pecado. Então, se aceita a morte de Cristo, você está morrendo ali com ele, então você está sendo justificado nessa morte. Então, e se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que Cristo, havendo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, já não mais se apodera dele. Entendeu? A morte já não se apodera mais dele. Porque quando a ter morrido para o pecado,
morreu uma vez por todas, mas quando a viver para Deus, vive. Assim também vós. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, Senhor nosso, o nosso Redentor. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais em suas concupiscências. Os nossos desejos da carne, os desejos do pecado, ele não consegue mais reinar, porque o nosso corpo está morto em Cristo. E um morto não consegue pecar, que ele já morreu, então acabou. Colossenses 3, também tem outra referência. Tampouco apresenteis vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não se apoderará de vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Entendeu? Então, nessa leitura, a gente olhamos a nossa justificação, porque nós somos servos da justiça. Por quê? Porque fala aqui em Romanos, no capítulo 6, no verso 15, assim: e daí? Pecaremos? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então ele fala assim: e daí, não vamos pecar mais? Só porque nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça? De maneira alguma. Não sabeis que se vós submeterdes alguém como escravo para lhe obedecer, sois escravo daquele a quem obedeceis, quer seja do pecado ou do pecado para a morte, quer seja da obediência para a justiça. Mas a graça de Deus, ainda como escravos do pecado, obedecesse de coração aquela forma de doutrina a qual fostes entregues, e libertos do pecado, vieste a ser servos da justiça. Fala em termos de humanos, por vossa fraqueza humana, que assim como para a maldade, apresentes vossos membros como servos, a imundícia, a iniquidade. Assim agora apresentei também os vossos membros como servos da justiça para a santificação. Pois quando éreis escravo do pecado, éreis livre da justiça. Que frutos tinhais? Então naquelas coisas das quais agora vos envergonhais, porque a fim delas é a morte. Mas agora que foste liberto do pecado, feitos servos de Deus. Tende por vossos frutos a santificação, e como fim a vida eterna, que é o presente maior que a gente almeja. Porque o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor, a qual é o único que pode nos salvar e redimir de uma vez por todas desse pecado. Porque a questão maior é a seguinte: a pessoa te prega, ela te fala, você ouve através de uma televisão, de um rádio, de um amigo, você vai passando em frente da igreja, ou um panfleto, alguém vai te falar a respeito de Jesus, que vai aliviar o seu fardo, vai deixar a sua vida mais tranquila, vai te dar uma vida de fartura, de bonança, de coisa boa, vai acabar o sofrimento, acabar o estresse, acabar tudo, não é isso? Acaba tudo. Aí você aceita, a Jesus aceita, ouve essas palavras, ouve a pregação. O que acontece logo em seguida? Logo em seguida, você passam a falar para você que você tem que receber, você tem que fazer algumas ordenanças para estar perante a Deus. Então eu vou te explicar, por exemplo, que você pode estar roubando a Deus e você pode estar recebendo a maldição. Então, para você parar de roubar a Deus, entendeu? Então você tem que dar o dízimo. Beleza, você acabou de dar o dízimo. Você foi batizado, agora você passou a dar o dízimo. Aí em seguida, já que você é o batizado, você tem que cooperar com a obra de Deus. Então você tem que entregar um panfleto, você tem que fazer uma pregação, você tem que trazer algum membro para uma igreja. Então você pode até mesmo se levantar daí como que fala, um obreiro, né? Um obreiro. Então você vai ser um obreiro. Aí o obreiro, ele recebe aquela carga, você tem que fazer limpar a igreja, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não é isso? Se você prestou um bom serviço ali a Deus,
Aí você recebe outras funções, pode mandar auxiliar de pastor ou alguma coisa, mas sempre ali. Ou senão você é convidado para construir alguma coisa, ou para doar alguma coisa, ou que seja o seu tempo, ou seja, vai colocar o que em você? Obrigações, e essas obrigações, ela vai ser apontada por todos os líderes evangélicos, ou líder que seja cristão de qualquer denominação, vai ser apontado lá no Velho Testamento. Vai trazer para você as práticas da lei, que era um comportamento judaico, vai trazer para você. Então, de Malaquias para baixo, existem algumas ordenanças, ok? E a ordenança é o seguinte, que você faça justiça, como foi feito com você. Você distribua o amor a qual foi dado para você. Então, o maior mandamento é amor ao próximo. Fora esse, não existe mais nada. Agora, se você quer mais, então você busca os dons. E Deus vai te dar dom. Dom de revelação, dom de profecia, dom para você ser um mestre, um instrutor. Entendeu? Mas isso aí é peso. Pode ser assim como um cargo ou uma ferramenta para você ser mais amoroso com as pessoas e ter mais entendimento com elas, com esses dons. Dom de cura, entendeu? Mas não é um cargo para você ganhar dinheiro, para você começar a explorar a pessoa ou ser justificado como alguém que tem um diferencial com Deus, como um homem que tem que é um ungido, é o homem da unção, um homem que pode ter uma diferença. Você vai ser diferente de mim. Agora você é diferente, você é um santo. Você é alguém separado, uma exclusividade. Não, você continua sendo um homem comum, qualquer. Porque todos nós somos sacerdotes de Deus. E aquele que tem uma ferramenta diferenciada, essa ferramenta faz com que ele simplesmente se doe mais ao próximo. Não que ele busque alguém para que com essa justificativa desse dom, ele possa estar ali. Como diz assim, você vai trabalhar e levar para essa pessoa o sustento para ele, para que ele fique ali estacionado no lugar, juntando aquelas riquezas para estar montando uma obra para Deus, entendeu? Então tudo vai ser obra para Deus, mas na verdade é tudo de um homem só. Então você não tem mais aquelas pessoas que monta uma estrutura que possa doar para o próximo sem que queira nada em troca. A maioria das estruturas é montada para um fim familiar. Então, se você for em qualquer denominação hoje, você vai ver um homem que está dominando sobre tudo aquilo e ele passa para os filhos dele, para os parentes dele, familiar dele quando morre, ou até em vida. Ele passa isso. Então, você vê em toda denominação, pode escolher qualquer denominação. Essas maiores que tem, você vai ver lá que está tudo trabalhando para um presidente. Entendeu? Então, a relação de Cristo com a humanidade é de amor ao próximo. Você pode montar a estrutura que você quiser, desde que não explore esse próximo. Essa exploração ao próximo que é rudimentar, que não é bíblico. Você não acha ênfase em parte alguma na Bíblia. Mas a salvação, ela é um dom gratuito de Deus através da fé. Todos que têm fé vai ser batizado, ok? Esse batismo, essa Santa Ceia, é qualquer lugar, qualquer pessoa que esteja mediante a fé. Porque não há um santo na terra, não há uma pessoa qualificada a levar ou conduzir você a algum lugar, a salvação, ou um local que possa dizer, esse local é santo, entendeu? Então essa que é a referência dos discípulos para nós de Jesus Cristo, mediante todas as coisas. Agora, quando você está num lugar que tem um peso, uma carga, você vai recebendo obrigações, falando que é de Deus, não, isso aí não. Obrigações foi dada aos levíticos, aos levitas e aos sacerdotes, ok? E Deus usou também os profetas, alguns homens,
na obrigação de repetir aquilo que Deus falava. Só isso, o restante é anátema.